Bom dia. Em nome do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGIBR, e do NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, desejo as boas-vindas e agradeço a presença de todos vocês ao Fórum Brasileiro de IPv6, edição especial em comemoração aos 10 anos da iniciativa IPv6-BR. Antes de iniciarmos as atividades do dia, nós apresentaremos a vocês 2 vídeos de 1 minuto cada, que apresentarão de forma sucinta o que são o CGIBR e NIC-BR, e as ações e todos os nossos centros de estudos e pesquisas. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros, até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil. Pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança, e reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio .br. NIC.br, sempre em busca do melhor para a nossa internet. Lembramos que informações detalhadas sobre todas as nossas ações e projetos vocês encontram nos sites CGIBR e NIC-BR. Para conduzir agora a abertura oficial do evento, convido ao palco Demi Guettico, diretor-presidente do NIC-BR. Tenham todos um bom evento. Bom dia a todos. É muito bom estar comemorando 10 anos do lançamento da campanha de IPv6 no Brasil. E eu tenho uma apresentação que, basicamente, é genérica, né? E serve só para criar o clima das próximas apresentações e também para dar um tempo de chegarem os atrasados. Então, minha função básica aqui muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, tive a sorte de visitar a Universidade da Califórnia, Los Angeles, no ano passado, e visitar as salas onde está o Leonard Kleinrock, que está vivo e continua trabalhando ativamente, e lá na sala dele tem essa placa que eu mantive na apresentação, porque é exatamente esse mês, aí, outubro, né, 29 de outubro, que se comemora aí o, teoricamente, aniversário da internet. Existem várias versões sobre quando começa e quando não começa, o projeto ARPANET e tudo mais, mas essa é a data em que aquelas 3 máquinas daquele famoso desenho inicial aí do Postel trocaram os primeiros bytes. Então, segundo a leitura do Kleinrock, essa é a data que comemora o nascimento da internet, e foi naquela sala onde está essa placa aí. Então, isso está aí só para
lembrar que daqui a pouco teremos aniversário também da internet, fazendo 39 anos, é isso? Muito bem. Isso aí é o próprio Kleinrock na frente de uma máquina que foi fundamental, na minha opinião, para que a internet ganhasse espaço. Quer dizer, na época da internet, como vocês sabem, havia outras redes de computadores, mas em geral ligadas a cada fabricante tinha a sua solução. E o projeto da ARPA pediu, né, explicitamente que fosse criado um mecanismo, uma máquina, né, e ganhou o pessoal da Bolt, Baranek e Neumann, que fosse a interface entre a rede e o computador. Quer dizer, com isso, toda a complexidade de uma rede de pacotes passou a ser cuidada por uma máquina dedicada e não pelo computador. Com isso, qualquer fabricante podia se ligar a essa rede porque tinha alguém que fazia o trabalho pesado, né? Esse Interface Message Processor que está aí do lado do Kleinrock. Evidente que esse negócio diminuiu muito de tamanho e virou o que a gente chama de roteador. Você não liga um computador na rede, você liga um computador no roteador e liga ele na rede. E essa aí sobrou também aí para dizer que foi em 94 que houve uma mudança importante na posição brasileira a respeito. Quer dizer, até 94 ainda havia uma certa reticência do pessoal dos provedores de telecomunicações e acesso, basicamente o sistema Telebrás na época, de migrar para TCP/IP. Estava todo mundo comprometido com o ISO-OSI, e em 94 a Embratel, então, anunciou que daria acesso aos brasileiros que quisessem para a rede internet, ainda usando o substrato REMPAC, portanto, ainda com ISO-OSI embaixo, mas acessando internet. Então, essa é uma data em que a internet brasileira já funcionava academicamente desde 91, mais ou menos, 89 as primeiras conexões, 88, mas em 94 houve essa abertura aí, que é importante. Um outro ponto que eu vou falar muito rapidamente é que existem, evidente, diversas leituras disso, mas eu sou dos que se alinham com uma leitura que não liga a ARPANET e a internet a grandes projetos militares de contraposição à União Soviética na época da Guerra Fria, etc. E tal. É claro que o dinheiro da ARPANET é um dinheiro do Departamento de Defesa, mas o pessoal envolvido nisso, né, e viram a data da inauguração dos primeiros pacotes, 89 é a mesma data, perdão, 69 é a mesma data em que aconteceu o Woodstock, né? Portanto, um espírito bastante libertário, e o pessoal que participava disso, na época, eram egressos dessa cultura do oeste americano final dos anos 60. Então, o espírito que regeu o projeto Internet, com dinheiro militar, foi um espírito de uma rede sem centro de controle, sem chave de desliga, sem alguém controlando, o que também era bom até para fim militar, para evitar que tenha uma fragilidade única. Então, essa é a declaração do Barlow, quando ele escreveu isso em Davos. Barlow morreu esse ano, no começo do ano, e ele é um jeito que vale a pena ser lido. Claro que isso é um pouco romântico, não? Isso não continua do jeito que estava, várias coisas mudaram, ou estragaram, ou mudaram, mas, de qualquer forma, é importante ver que esse espírito preside, de alguma forma, o conceito da internet, e é nesse espírito que a gente tenta, como o CG, quando fez o decálogo, tenta preservar esses conceitos básicos da rede. E mais duas frases conhecidas por todo mundo, a frase do Postel, que temos que ser liberais no que aceitamos e conservadores no que fazemos, e a divisa do IETF, que também a gente segue mais ou menos no CG, sempre buscando consenso e não votação. Então, uma votação de 6-5 não significa muita coisa, né? O consenso é muito mais sólido do que isso, mesmo que não seja uma unanimidade. Bom, aqui isso sobrou para mostrar que é importante, do ponto de vista da internet, alguns conceitos que eventualmente podem ter sido forçados com o final do IPv4, mas que deveriam ser preservados. Então, por exemplo, o fato de uma rede ser ponta a ponta, com os dois, o destino e origem falando diretamente, de alguma forma não vai muito bem com o negócio, por exemplo, de NAT, porque o NAT você tem um cara no meio traduzindo. Quer dizer, se eu estou falando com alguém, é diferente eu falar com alguém diretamente ou ter um tradutor no meio fazendo a tradução da conversa. Então, algumas coisas podem não passar tão bem. Agora, o NAT tem as suas vantagens, porque você pode botar um firewall, você pode fazer uma opção de coisa, e a grande vantagem dele foi que ele nasceu de uma necessidade de preservar os endereços. Então, isso está aí como comentários,
Mas o ponto que eu queria dizer é que quando a gente discute vantagens de sair do IPv4 e para o IPv6, algumas delas estão relacionadas aos conceitos básicos da internet de preservar a conectividade fim a fim, aberta e sem alguém no meio intrometendo-se na conversa. Imagina se você tiver 2 NATs ou 3 NATs, quer dizer, um tradutor que traduz para outro tradutor que traduz, quer dizer, certamente aplicações tipo jogos podem ter grande dificuldade em rodar nesses casos. Aliás, vai ter uma apresentação sobre jogos aí, então vocês podem ver isso melhor depois. Isso também está aí só para dizer que existem rupturas importantes, a gente em geral vê as coisas do nosso ponto de vista, mas tem que olhar a coisa do ponto de vista da floresta, quer dizer, cada um tem um problema com a internet, alguém tem problema com segurança, alguém tem problema com privacidade, alguém tem problema com conectividade, com limites, em suma. Mas ela causa ruptura em todas as áreas e é difícil ter uma avaliação de quão extenso quão extensa é essa alteração que ela produz, né? Por exemplo, a gente discute legislação, para pegar o último ponto. É muito difícil você fazer uma compatibilização entre o que é uma legislação local e o que chama-se soberania nacional, numa situação em que você tem fronteiras difusas. Quer dizer, qualquer aplicação em qualquer lugar do mundo da internet funciona em qualquer outro lugar do mundo, se não houver filtros e barreiras e coisas que a gente, em geral, não quer, né? Então, é muito difícil dizer que a legislação tem que ser respeitada. É claro que ela tem que ser respeitada, mas é muito difícil, de alguma forma, fazer isso ser realidade com uma situação sem fronteiras. Então, são mundos em conflito que vão desaguar, de alguma forma, para algum lugar. Temos que ter em mente que algumas dessas coisas são immiscíveis, não são misturáveis, né? Então, elas não vão conseguir se misturar. Em relação ao nosso assunto IP, o protocolo IP é antigo para o Chuchu e é estável para o Chuchu, essa é a versão 4 dele. Dá para ver aí a data, é de 81 a versão. Está postel, porque foi ele que redigiu essa versão final, mas o IP, o TCP/IP foi escrito, quer dizer, quando começou o ARPANET não era TCP/IP, era um outro protocolo chamado Host-to-Host Protocol. Eles mudaram para TCP/IP em 71. Então, e quem projetou isso aí foi o Bob Kahn, Robert Kahn e o Vint Cerf. E ele projetou um negócio chamado TCP. Depois o TCP foi dividido em 2 pedaços, TCP e IP, porque a internet é uma rede formada de retalhos e além de você ter que garantir o fim a fim, você tinha que garantir que os retalhos grudavam uns nos outros, né? Então, a cola dos retalhos é o IP. O IP, por isso chama internet, quer dizer, é entre redes, é o protocolo entre redes. O IP foi tão bem sucedido que virou o nome da internet, mas o internet é o nome de um protocolo que gruda os pedaços para formar a rede como um todo. Essa é ainda a história lá de que não há controle central, há coordenação, nomes, números IP, portas, padrões têm que ser, evidentemente, combinados antes do jogo, senão não dá para jogar. E, como eu falei, o IPv4 é antigo, o RFC de 81, mostrei lá a versão anterior, e está em uso desde 83. O IPv4 tem 32 bits, então é esse número de endereços possível, e ele está esgotado. Na verdade, quando o Vint Cerf fala sobre isso, ele diz que o IPv4 era da versão de teste, que, na verdade, não se pensava que isso ia crescer tanto assim, mas se imaginava que ia haver uma segunda solução, e isso foi disparado no final de 95. Essa é a curva de gasto do IPv4. Dá para ver que em 95 soou o alarme, né? Estava metade gasto já, e provavelmente ia gastar antes de 2000, e, evidentemente, o pessoal técnico do IETF tentou contornar, e contornou com 2 formas. Uma delas era o NAT, que é você usar um endereço não roteável, usar endereços não roteáveis, traduzido para um endereço roteável só quando você sai para a rede, como uma espécie de PBX, tá certo? E a outra foi eliminar as classes, classe A, B, C, que havia antigamente, /8, /16, /24, e tornar isso classless. Com isso, você conseguiu pegar sobras de um lado e deslocar para o outro, e com isso conseguiu-se esticar a vida do IPv4, que, evidentemente, acabou do mesmo jeito, mas demorou bastante para acabar. Então, o IPv6, e aí tem umas características dele, ele é antigo, né? Ele foi desenhado exatamente naquela crise que eu mostrei de 95,
E houve muita discussão na época. Na época ainda eu não estava totalmente obsoleto, então assisti a algumas reuniões daquelas. E havia um IP chamado versão 5, que não ganhou, tinha outro chamado IPNG, que era o New Generation, que também não foi para frente, e tinha outro chamado TUBA, que era TCP and UDP with Bigger Addresses, que também não deu certo. Quer dizer, havia 4, 5 alternativas na mesa, e como a história vai para o consenso, a balança pendeu para o IPv6. Quer dizer, quem tem dúvida por que não tem IPv5, é porque ele foi derrotado na discussão pelo IPv6. Da mesma forma, o IP New Generation e o TUBA caíram fora. O problema do IPv6 é que ele foi feito já pensando em que era hora de resolver problemas pendentes no IPv4, e por isso foi adotado um espaço de endereçamento muito maior do que o IPv4. Em vez de 32 para 64 bits, foi de 32 para 128 bits, pensando até em acomodar MAC address dentro e tal. Então, isso gerou uma situação em que ele é incompatível com o IPv4, porque na época se imaginava que temos tempo de sobra para haver convivência e migração calma, né? Evidente que, como tudo na vida, como o imposto de renda, a gente só faz na véspera. Então, enquanto você tem IPv4, ninguém está preocupado com o IPv6, e ele ficou aí na gaveta durante bastante tempo. Isso já foi falado. Aqui só o detalhe que o IPv6, que foi projetado naquela data lá, no RFC 2460, ele virou standard no ano passado, né? Quer dizer, os autores são os mesmos, Deering e Bob Hinden e Steve Deering, mas ele virou realmente, ele era draft standard, virou standard em 2017, mas ele, como falei, existe na forma que está hoje desde 98, e o endereço dele é muito grande. Bom, o que acontece com a distribuição de IPs no mundo? Com a distribuição de IPs no mundo, provavelmente Patara vai tratar disso melhor, mas a IANA é a base onde estão esses IPs todos desde o começo, o Postel cuidava disso, e a IANA entregava isso sob demanda para quem pedisse. Nós pedíamos para o Brasil e sempre pedimos de uma forma organizada e centralizada, de forma que o Postel, na época, achou que a gente enxergava bem a rede brasileira e nos deu um bloco, na época, um /9, para distribuir no Brasil até 2000. Não íamos poder pedir mais endereços até 2000. Depois o Postel faleceu em 98, então nós e o México, que sabíamos distribuir essas coisas, fazíamos distribuição local, com a mudança da administração AIANA para a ICANN, o ICANN decidiu que era bom ter órgãos regionais, já havia um órgão regional na Europa, o RIPE era anterior, então foi criado o LACNIC, na verdade o NIC brasileiro e o NIC mexicano participaram da criação do LACNIC, e o LACNIC passa a distribuir endereços para a Latinoamérica, mas o NIC brasileiro e o NIC México se mantêm como registros nacionais, distribuindo para seus países. Existem outros exemplos, lá na Ásia tem vários registros nacionais, o Japão, a China e tudo mais. Na África, em geral, o AFRINIC faz todo o serviço, na América do Norte o ARIMP, que são poucas nações, e o RIPE-NCC é uma espécie de consórcio na Europa que também trabalha desse jeito. Então, cada um desses órgãos cuida da distribuição de endereços. Nós, no Brasil, recebemos o endereço do NIC-BR e o NIC recebe, se precisar, blocos do LACNIC. Mas o LACNIC não entrega endereços para instituições no Brasil, isso é feito pelo NIC brasileiro, como no México é feito pelo NIC México. Aqui está a distribuição não, o saldo de blocos dos diversos regionais. Então dá para ver que todo mundo caiu gravemente, a nossa linha é essa azul escura, em 2015 já tinha caído bastante, aí passamos a um novo método de economizar para ter chance de alguém entrar no mercado com novos endereços, mas de qualquer forma tudo tende para o final, né? O que tem mais endereços sobrando é o AFRINIC, o primeiro que esgotou foi o pessoal do APNIC e do RIPE, né? O RIPE também esgotou muito rapidamente. Então, essa é a situação mundial, não tem mágica a fazer, o IPv4 não existe mais. E essa é a disseminação de IPv6, que podem ver que começa praticamente em 0% antes de 2010, e agora está chegando em 25% mundialmente. Essa é a distribuição mais ou menos média mundial. Mostrando alguns casos específicos, isso aqui foi tirado das estatísticas do IPv6 que estão no Google. Então, tem aqui Estados Unidos com 35% de adoção e algum impacto pequeno em latência, nenhum impacto em latência. Temos a Bélgica, que é o líder, aí, com 53% de adoção, e nós temos o Brasil com 25% de adoção, o que é um número bastante bom, tá?
Aqui outra estatística da Cisco, que é diferente da outra, para mostrar que aqui também os números são bons. Quer dizer, a distribuição de PV6 no Brasil está quase em 50%, e temos 40% dos prefixos. Na verdade, o Brasil foi, acho que é um dos países que tem mais distribuição de PV6 no mundo. Essa é a curva de uso de IPv6, de novo, tirada pela Cisco. As referências são todas embaixo, vocês podem checar esses números aí. Estamos batendo 25%. Aqui tem mais uma referência do tipo o que é possível ser usado IPv6 e o que é preferível ser usado IPv6 também é na mesma região, para mostrar que os números são razoáveis, né? Aqui, por exemplo, é o gasto de IPv6, a troca de tráfego IPv6 no IX brasileiro. Se vocês olharem, o IX brasileiro tem por volta de 5 tera, quase 6 tera de pico, e aqui nós temos picos na faixa de 300 giga. Então, a proporção também é mais ou menos um décimo, né, do tráfego, um décimo do tráfego real trocado já é IPv6. Aqui é um exemplo de um provedor específico, né, tem lá embaixo o número, é esse Sistema Autônomo 26599, também tirado da APNIC, a APNIC, que é o Ásia Pacific, NIC, é o NIC da Ásia Pacífico, ele tira curvas a partir de sistemas autônomos. Então, é um bom lugar para você verificar estatísticas. Então, essa estatística também está bastante boa. Esse foi escolhido a dedo, porque está dando 70% de uso, aí, né? De disponibilidade de uso. Essa é a posição dos países mais recente. A Bélgica, como eu falei, é o que está liderando. Depois Estados Unidos, Índia, Grécia, Alemanha, Luxemburgo, Suíça, Finlândia e Brasil. Estamos em 9º lugar e dá para notar que estamos bem, que, na verdade, na Ásia, como os endereços acabaram logo, tem uma pressão grande, e esse é o motivo de ter a Índia ali. O resto é o pessoal da Europa, né, e os Estados Unidos. Então, nós estamos bem colocados na área. Isso não é, acho que o mais recente tem uma coisa um pouco mais nova que isso, porque a Bélgica está aqui com um pouco menos do que estava na outra. Bom, e aí tem mais uma curva do mesmo tipo, essa da Akamai, que, na verdade, você precisa ver quem é que está dando os dados, é bom? Então, aquela era da Cisco, essa era da Akamai, tem a outra do projeto IPv6, então, cada entidade que faz estatística pode ter resultados ligeiramente diferentes. Esses são provedores de hospedagem data center que já tem IPv6 funcionando no Brasil, né? Então, a maioria deles já está funcionando, e basicamente essa é a situação que nós temos hoje, né? Então, alguns comentários adicionais. Quer dizer, essa é uma declaração da WISES de 2003, dizendo que é fundamental ter segurança, autenticação, privacidade e proteção do consumidor, para mostrar que essas coisas são princípios que estão sendo observados na internet desde os velhos tempos, e nós precisamos batalhar para que sejam mantidos. Então, eu acho que a internet das coisas certamente é algo que vem aí e vai precisar. Esses são os princípios de governança, vou pular, tá certo? Neto Mundial falou uma coisa, isso também não vou considerar. E, na verdade, então, nós estamos agora com a internet das coisas, que vai precisar de IPv6 plenamente disseminado, e temos que nos armar para isso. Se vai ser bom ou mal é difícil saber, claro que a internet das coisas já existe. Na verdade, o problema é que a lei de Moore continua funcionando, que nós temos uma capacidade de processamento de milhões de vezes o que era 30 anos atrás. Então, e todos os equipamentos razoavelmente sofisticados têm eletrônica embarcada e processador. Então, tudo, teoricamente, falará, tudo, teoricamente, já fala, e isso precisa de identificação, precisa de endereçamento. IPv6 é a solução melhor. Existem outras alternativas que também são seguidas, mas IPv6 é certamente o que te dará mais segurança na área. Então, basicamente é isso. Tem aí dados adicionais sobre a internet no Brasil, como é que nós estamos? Não estamos, são dados que os órgãos do NIC recolhem, o CETIC, o CEPTRO e tudo mais, mas eu vou deixar aí para quem quiser olhar com mais cuidado. Eu acho que vale a pena consultar para ver qual é a nossa situação. E eu queria dizer que a implementação de IPv6 no Brasil é uma atividade colaborativa e que leva todos os setores a trabalharem juntos. Então, se tem um bom exemplo de internet em colaboração, é essa parte de IPv6 e também a parte de segurança. Essas são áreas em que provedores de telecomunicação, provedores de serviços, usuários, estatais, governo, têm que se unir para andar junto nisso, porque isso é fundamental
para que a gente consiga progredir nesse novo ambiente que vai nos levar para algum lugar, que eu espero que seja bom. Obrigado aí.